Muito boa tarde, não sei se nos conseguem ouvir, estamos a começar aqui a testar as condições. Eu iria-vos pedir que, em alguma questão técnica, se não estiverem a ouvir bem ou a ver bem, que nos avisem, pode ser por aqui pelo chat, ou eventualmente interromper, porque têm acesso também a essa possibilidade. Eu começo por agradecer a todos, em nome da Católica Porto Business School, agradecer a vossa presença para este webinar e agradecer aos nossos oradores de hoje, que já passarei a apresentar. Entretanto, eu queria-vos só dar conta que este webinar surge na sequência de uma nova pós-graduação da Católica Porto Business School, que está a ser lançada, a pós-graduação em Organização de Gestão de Eventos. Porquê o lançamento desta nova pós-graduação? Se a área que, neste momento, em termos de impacto no tecido empresarial, na economia, sendo Portugal um país que o setor do turismo é uma importante contribuição para o desenvolvimento da economia nacional, e se a área cujos mercados está em franca expansão é esta área de eventos, e temos excelentes operadores nesta área, e temos aqui hoje exemplos disso. Mas o que é certo é que esses operadores surgiram de uma forma muito autodidata, de uma forma muito genuína, muito espontânea, por gosto. Acontece que hoje as coisas estão a ganhar um grau de profissionalismo, de complexidade e de exigência técnica que se entendeu, e bem, a Católica Business School, em desenvolver esta pós-graduação que de alguma forma vem conferir aqui alguma possibilidade, pelo menos, de aprofundar conhecimentos e desenvolver conhecimentos e consistência técnica, se quiserem, nesta área. Nós temos hoje, portanto, este tema do impacto e da contribuição dos eventos para um mundo mais sustentável, para a sustentabilidade. Sustentabilidade essa pode ser natureza ambiental, mas também económica ou social, e o mercado dos eventos e os eventos têm forte impacto dessa sustentabilidade, pelo menos económica, social e ambiental também, penso que sim, mas agora um pouco sobre isso. E para isso temos aqui duas pessoas que, para mim, é um privilégio pessoalmente estarem aqui, mas acho que trazem uma inegável mais-valia nesta nossa conversa. O objetivo é isto, ter uma conversa, não é propriamente uma aula, e portanto também lançar este repto, este desafio que nos está a ouvir, que nos vai interrompendo com dúvidas, sugestões, críticas, porque não, relativamente a esta nossa conversa. Tenho à minha esquerda o Luís Osório, que é auditor certificado e administrador da Casa da Música, membro do Conselho de Administração da Casa da Música. Dá-se o caso de ser também professor na pós-graduação, tendo em conta a sua área profissional, dará a aula da ISO 22001, que será que é de norma de eventos sustentáveis, e que hoje nos falará aqui também um pouco sobre isso. E à minha direita, o Jorge Lopes, que é administrador da PEG Entertainment, se calhar só o nome em si, quem é dos eventos conhece, mas se eu vos disser que é a empresa que, entre outras coisas, tem neste momento a agenda artística, cultural e a dinamização do Super Boca Arena e da organização do Festival de Marés Vivas, penso que toda a gente conhecerá. E, portanto, tem uma franca experiência também nessa área e que pode dar aqui também um contributo muito fruto desta experiência, que me parece muito interessante. E, portanto, o objetivo é, como eu disse, e insisto muito nisso, nós fazemos aqui este webinar não tanto numa lógica coloquial de aula, mas mais numa lógica de mesa redonda, de conversa, e, portanto, também desafiar aqui uma certa interação com todos e que poderão ir interrompendo e desenvolvendo aqui, passa a expressão, um ping-pong de conversa. O objetivo é um pouco esse e penso que ganhamos todos com isso. E, portanto, passando eu a bola, começando por aí, se calhar esta coisa de, eu pegando aqui no programa da nossa pós-graduação, vemos que temos aqui esta disciplina da gestão de sistema de gestão de eventos sustentáveis, a ISO 20121, que é o que eu julgo saber, foi criado a propósito na altura dos Jogos Olímpicos, mas o Luís Osório poderá falar um pouco sobre isto.
E eu se calhar começava por aí, qual é a importância no âmbito desta sustentabilidade ambiental também, indexada hoje, enfim, podemos achar que é um pouco moda, mas penso que é mais do que isso, o impacto ambiental dos eventos, a importância ambiental dos eventos e qual é a importância de termos eventos que eventualmente até poderão equacionar, avançar para uma certificação ou para a adoção de um sistema de gestão em eventos sustentáveis. Se calhar, Luís, explicar talvez um pouco o que é isto, da norma ISO 20121, e porventura o que é que um evento, independentemente do tipo de evento, se é um festival, se é um evento de outra natureza, o que é que poderá adquirir ou ganhar com a certificação desta norma. Muito bem. Cumprimentar toda a gente que nos está a ouvir e agradecer a vossa presença, agradecer o convite que nos foi feito em particular pela Universidade Católica e tentar aqui responder a uma pergunta que estava a popular umas horas, tentar ser breve e conciso. Sem dúvida, hoje em dia, o tema da sustentabilidade é um tema que é transversal a quase toda a economia, mas quando falamos em eventos, ele também tem que estar presente. E quando falamos em sustentabilidade, sabemos que temos de falar de 3 pilares que são essenciais, ou seja, o pilar ambiental, o pilar económico e o pilar social. E isto faz condicionar muito daquilo que é a realidade. A norma, e quando falamos em norma, vai um bocadinho para além desta componente. Ela tem a curiosidade de se chamar 2012-1, eu chamo assim, foi exatamente para os Jogos Olímpicos de Londres de 2012, que foi criada. E foi a primeira vez que foi testada no sentido não de criar um checklist de coisas bonitas para se fazer, ou seja, cuidado com os copos de plástico, cuidado com o ruído, cuidado com as questões ambientais, mas criar um sistema de gestão que permitisse à empresa que organizava olhar para estas coisas de forma um bocadinho mais integrada, de forma processual. Eventualmente, esta é a parte dos eventos mais chata, é a cadeira que eu vou dar, é a cadeira que toda a gente testa, porque é a parte que nos eventos é horrível, que é os procedimentos e os processos que têm de existir para que a coisa funcione com o mínimo de organização e que possa, dentro do espírito que o Deming criou, do PDCA, o Plano do Check Act, nos permite ir num projeto de melhoria contínua e ir fazendo cada vez melhor. E pegando um bocadinho nestes 3 pontos, sem aprofundar demasiado, nós quando pensamos em eventos, infelizmente pensamos logo direcionado a festivais. E, de facto, não é só os festivais que é um evento, não é? Os eventos há muito género. Eu vou-vos dar um exemplo. A primeira empresa grande de dimensão mundial que se certificou em gestão de eventos, para curiosidade, foi a Iberdrola. E foi a Iberdrola com um objetivo muito específico. Foi o seu evento corporativo anual de reunião dos acionistas. E, portanto, isto não tem nada a ver com o festival e, no entanto, eles fizeram questão, até por serem a empresa que são, de que esses eventos tivessem estes princípios da ambiente, económico e social, estivessem inerentes a todo o processo. Claro que se nós formos pensar no conselho de acionistas da Iberdrola, não vamos pensar que os acionistas vieram de transportes públicos, não é? Nem carros de pequena cilindrada, nem alguns até de avião, mas é suposto haver, em relação ao evento, uma medição, por exemplo, da pegada de carbono, que hoje é uma coisa que se faz muito, e tentar minimizar os efeitos negativos do evento. Esta norma tem como objetivo isso. Por um lado, minimizar os efeitos negativos do evento e, por outro, otimizar e maximizar os efeitos positivos do evento. E, portanto, não indo propriamente à questão da norma em concreto, porque acho que era demasiado enfadonho para vocês e eu tenho de guardar algo para as aulas, acho que este tema, sem dúvida, hoje em dia é obrigatório. E só para vos dar uma noção, eu costumo dar sempre este exemplo quando para as pessoas perceberem as 3 dimensões, como elas são importantes e como é importante a questão do país e o enquadramento do país. E que nada tem a ver com os eventos, mas para vocês perceberem este tripé que se tem de utilizar na sustentabilidade. Houve uma empresa de café que criou uma cápsula compostável,
Ou seja, a primeira cápsula de café, em vez de ser plástico, é um plástico que vai para uma central de resíduos e que vira composto. E estudou isto, fez tudo aquilo que há de bonito na economia. Ou seja, desenvolveu um produto, juntou-se à universidade, meteu uma startup que produziu e conseguiu lançar para o mercado a primeira cápsula sustentável. O que é que acontece? Ambientalmente já temos o pilar garantido. É, de facto, uma cápsula melhor das outras. Qual foi o problema? Qualquer um de nós, quando chega ao supermercado, tem 3 ou 4 cápsulas, todas iguais, normais, e depois tem uma cápsula que custa o dobro do preço. O que é que acontece? Como é evidente, nós somos todos muito amigos do ambiente, mas temos que ter dinheiro para pagar essa amizade. E o que acontece é que ninguém comprou essa cápsula. O mesmo, se calhar, não aconteceria na Noruega, onde a componente económica podia acompanhar a componente ambiental. Porque socialmente e economicamente eles entendem que aquilo era bom, têm condições para o fazer e isso permitiu ajudar o processo ambiental. Portugal, infelizmente, é um país muito rico e, portanto, este tripé, se um deles falhar, normalmente o que acontece é um tripé quando falta um pé que cai. E, portanto, isto para vos dar um exemplo da importância dos três pilares da sustentabilidade, que se formos para os eventos, e o Jorge poderá muito mais adaptar isto à realidade da organização de eventos, em concreto, é algo que podemos, sem dúvida, trabalhar imenso e é algo que, infelizmente, hoje em dia ainda não está totalmente presente, mas que acredito que no futuro será uma realidade cada vez mais obrigatória. Luís, antes de só passar para os Jorge, mas uma qualquer, vamos imaginar, uma qualquer entidade, organização, instituição, empresa, um evento que decida optar por avançar para esta norma, para esta certificação, isto implica fazer um levantamento de todos os procedimentos ambientais que a empresa pratica naquele evento, implica de alguma forma uma redefinição de todos os processos e circuitos daquele evento para que seja possível essa certificação, ponto 1. Ponto 2, isso é muito moroso, é muito caro, ou seja, estou a pensar também na lógica de quem está, eventualmente quem está a ouvir, que trabalha nesta área, que até pode estar interessado, não é? Por uma questão de chancela, de certificação e ambiental, e de impacto, e até, porque não, também uma questão de própria imagem, porque é importante ter esta certificação. Este é um processo muito burocrático, muito moroso, muito custoso. Se nos podes dar aqui algumas dicas muito simples em relação a isto. É rápido. De facto, este processo de certificação é um processo para a empresa, não para o evento. Ou seja, o que nós certificamos, o certificado que é dado de uma entidade, um organismo de certificação, é para a empresa. E, portanto, depois a empresa pode ter no seu âmbito, a realização de apenas um evento. E, portanto, nesse caso, a empresa é o próprio evento. Normalmente, como eu disse há bocadinho, o Iberdrola já pôs no seu âmbito as reuniões, já pôs um conjunto de atividades que faz e, portanto, são vários os eventos que estão. A dificuldade de fazer isto é, normalmente, a parte organizativa da empresa, e é criar modelos de fluxograma de informação, criar processos, criar procedimentos que têm de estar implementados na empresa, têm de estar a funcionar, têm de estar a registrar, que obrigam a ter uma missão, obrigam a ter uma política, a tal política ambiental e tudo mais, e, portanto, e depois é preciso pôr estes processos todos a funcionar integrados, desde as compras, desde os processos de apoio, desde os processos de output, todos os processos que estão incorporados na atividade e que vão dar origem a um evento têm de estar pensados. Isso, em termos de tempo, eu diria, numa empresa de média dimensão, obriga, a empresa não para de fazer isto, 3 a 6 meses de implementação. E depois tem de ser auditado um próprio evento. E, portanto, é sem dúvida uma carga, eu diria, burocrática. E, portanto, nesse sentido, é um investimento que se recomenda a qualquer entidade produtora de eventos ou de turismo. Muito bem. O Rui Oliveira tinha colocado aqui uma questão, não sei se tem concretamente em relação a esta questão da norma, e aí podemos ir já, se não, faltava aqui para o Jorge. Rui, não sei se nos está a ouvir, esta questão que colocou, pelo menos deu aqui sinal que queria intervir, tem a ver em específico com esta questão da norma de sistemas de eventos sustentáveis.
Boa tarde. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Luís. Boa tarde, Jorge. Não sei se me estão a ouvir. Estamos a ouvir perfeitamente. Muito bem. Eu tinha aqui duas questões e a ouvir o Luís, que eu gostava de saber, por exemplo, não tem a ver estritamente com a norma, mas sim com uma dúvida que me assolou aqui durante duas coisas. Por exemplo, um mega evento, até porque o Luís referiu bem, não sou só, e o caso da Iberdrola, obviamente, é perentório nisso, não é só eventos, são musicais. Portanto, no caso da Jornada Mundial da Juventude, por exemplo, em que medidas existem preocupações sustentáveis e como serão otimizadas na mesma? Eu sei que é uma pergunta, se calhar, muito difícil de responder, porque mesmo embora tenhamos o calendário que vem nos jornais, ainda pouco decifrado, portanto não sabemos bem como é que vai ser, embora saibamos que são mais de 1 milhão de pessoas que chegarão a Lisboa entre o dia 2 e o dia 6 de agosto. E depois, já agora, por isso, houve um exemplo que me ocorreu que é o seguinte. Por exemplo, uma distribuição de flyers. Nós hoje temos já uma reunião com a nossa produção de marketing, por causa de uns flyers que iremos e que vamos distribuir no evento. Deve haver uma legislação para a sustentabilidade. Por exemplo, temos um evento em que queremos fazer os flyers recicláveis e falamos com qualquer gráfica e custam mais de 200% ou 300% do que os normais, digamos assim, num papel normal. Peço desculpa. E eu gostava de saber só se existe alguma probabilidade de saber como é que nós queremos melhorar a nível sustentável e ambiental e depois não temos, quer dizer, ninguém tem acesso a que os produtos recicláveis ou reutilizáveis sejam mais baratos do que são, à exceção, obviamente, das grandes superfícies e das grandes empresas que que possam fazer isso. Portanto, eram essas as minhas duas dúvidas, que se me pudesse ajudar nisso, gostava muito, até para concluir também um bocadinho o que é que foi o nosso brainstorming hoje com o Departamento de Marketing todo. Muito obrigado. Isso me parece muito mais que a pela negativa, ou seja, não é baixar os produtos sustentáveis, é taxar os produtos menos sustentáveis, como temos visto agora nos sacos de plástico, mas naturalmente isso depois tem influência, sendo nós um país onde o poder de compra não é o desejável em termos médios, naturalmente, isso acaba de ter um impacto. Essa questão, enfim, dá-nos-ia para um outro webinar, nomeadamente, quer em termos de sustentabilidade dos artigos, quer em termos, por exemplo, da alimentação. As pessoas que quiserem comer alimentação mais saudável fica mais caro do que a chamada fast food, e portanto isso levanta questões até, enfim, pensamento do próprio modelo, da forma como caminhamos até em termos de comercial saudável ou não, mas isso seria, enfim, como disse, outras, até isso próprio diria para o outro webinar. Luís, em relação a esta questão que o Rui colocou, queres... Eu, relativamente às jornadas, confesso que desconheço, não sei o que é que está previsto, se está previsto, e quero imaginar que sim, quero acreditar que sim, mas em concreto desconheço se está previsto algum plano de sustentabilidade, nomeadamente na área ambiental, para a organização. Eu das jornadas não conheço. Agora eu posso dizer que as jornadas não é diferente de outro evento qualquer. Ou seja, as jornadas podem dizer, eu posso começar aqui do início ao fim do webinar e escrever, posso buscar 50, 100 medidas que se podem fazer de sustentabilidade para as jornadas, que se podem fazer para Marés Vivas ou para outro evento qualquer. Elas não são diferentes, têm as especificidades. Portanto, qualquer norma, a primeira coisa que uma pessoa faz quando estuda é a avaliação do contexto. Portanto, nós pegarmos nas jornadas e se interessem para fazer um plano de sustentabilidade para as jornadas e avaliar o contexto. Onde é que é realizado, onde é que vêm as pessoas, que infraestruturas vai ter, sistemas de apoio vai ter, etc, etc, etc. Portanto, eu quero acreditar que uma jornada, aliás, tudo tenha um plano desses. Portanto, sim, quero acreditar que tenha a dimensão e as obrigatoriedades de uma cidade como Lisboa ou qualquer cidade grande deve exigir um produtor de eventos. Esse é um princípio que devia ser o primeiro princípio. Não devia ser um local onde a pegada de carbono fosse dramática para quem vive na cidade, mas seja algo positivo e menos impactante. Em relação aos flyers, vai ter de ser mesmo por legislação. Ou seja, isso já existe no plástico. A partir de 2025, o plástico que seja produzido já tem obrigatoriamente de incorporar 25% de plástico reciclado. Mas isto foi uma imposição da União Europeia. Portanto,
não indo bem, tem de ir na base da imposição. Muito bem. Uma coisa é, por exemplo, temos aqui à minha esquerda o Luís, que é administrador da Casa da Música, e o Jorge, além da gestão da Arena, mas tem a Entertainment, a organização de marés. Uma coisa é a organização de um evento numa estrutura que já existe, por exemplo, na Casa. Outra coisa é irmos para um terreno, um chamado vulgo descampado, e montar estruturas, tanto cujo impacto ambiental, porque há aqui uma transformação do estado de bruta na própria natureza, o impacto ambiental acaba por ser maior. Pegando um pouco na vossa experiência, que já organizaram em tempos também o Vilar de Mouros e agora Marés Vivas, que tipo de preocupações é que há e, no fundo, quando estamos, no nosso caso, a organizar um evento, centenas de milhares de pessoas, com o impacto que tem, com a dimensão que tem, até que ponto é que isso, para além da própria preocupação ambiental, mas até que ponto é que isso traz um retorno para o evento, ou se não, se traz apenas um custo, mas tem que ter um custo social que se paga. Não, a questão da sustentabilidade tem várias leituras, como já o Luís falou, e bem, e como esta pergunta da questão dos fleiras, que eu entendi que era insustentável ter o custo era muito maior, ter material reciclável, ou reusado. Eu acho que a questão, e eu vou pegar um bocadinho na história na questão das jornadas da juventude, que é não só um evento como os outros, apesar da sua dimensão que é estratosférica, sem dúvida, mas é um evento que é pensado de uma forma, com mais preocupações, certamente, em algumas áreas, mas na sua transversalidade igual a qualquer coisa. E eu acho que nós caminhamos para uma fase, isto é tudo muito novo, e estamos todos a ser criativos e a querer fazer coisas que sejam simpáticas. Ainda não percebemos, se calhar, muito como é que vamos pô-las em prática, qual é a forma sustentável economicamente de as pôr em prática. Mas isso andamos a dar tiros aos anos, temos feito inúmeras medidas, desde as mudanças de acabar com o copo plástico, as recolhas de lixos seletivos, uma série de coisas, a própria pegada nos transportes, que encorajamos o transporte público, entre muitas outras, mas eu acho que isso, na questão dos eventos, não deixando de ser importante porque é o ponto fulcral, mas acho que a grande missão dos eventos não é propriamente aquilo que consegue, no fim do evento, não deixar como herança ambiental. Porque eu acho que isso é redutor e é irrisório se nós formos a ver o que é que um evento impacta em termos ambientais em relação ao dia-a-dia da nossa sociedade na cidade. Acho que é relevante em termos de número, mas o evento tem a grande responsabilidade de educação. E aí é que nós tentamos que as medidas que adotamos ano após ano sejam medidas que as pessoas as sintam como delas, o público nos visita, e é a nossa responsabilidade, porque temos muita gente a visitar os festivais, é que as pessoas que visitam os festivais percebam que é fácil. Podemos todos juntos, cada um se fizer um bocadinho, isto realmente muda. E é essa a mensagem que nós tentamos incutir quando temos os nossos brainstormings, vamos pensar o que é que vamos fazer, a todos os níveis, quer da experiência no festival, quer da sustentabilidade, já é um ponto. Mas, efetivamente, a grande missão que nós consideramos ter é da educação e é de formar e que as pessoas percebam que este pequeno gesto pode fazer a diferença. E vale mais o pequeno gesto das 30 e 40 mil pessoas que temos lá todos os dias do que um festival ter uma mudança de ter copos de plástico, quer que seja. Mais importante que as 30 ou as 40 mil pessoas que lá estão, que percebam, se calhar, que se durante o ano não usarem tanto plástico, aí sim a diferença é muito maior do que a utilização. E eu acho que isto é uma educação que nós próprios estamos a ter, estamos a aprender, estamos a seguir o nosso caminho, temos a nossa responsabilidade social, e aí também é outra área da sustentabilidade, e é um custo, efetivamente.
é um custo. Agora, quanto ao tema, isso lá está, era o que eu dizia, que é o tema que é um caminho que estamos a seguir, e o futuro disto, isto a propósito das jornadas da juventude, isso é transversal às outras organizações. O futuro é que os eventos já, isto para resumir aqui um detalhe, os eventos realizam-se com um conjunto de empresas, um conjunto de pessoas, e, portanto, o futuro é que as jornadas da juventude, o Mel Marés Vivas e os outros eventos sejam obrigados ou se sintam obrigados a terem em redor empresas que estejam, de alguma forma, com este mindset, alinhados neste pressuposto. Porque as jornadas, eu vou falar das jornadas, porque foi o tema puxado, as jornadas, se tiverem, que eu não faço ideia se têm ou não, mas se um dia vierem a ter outras jornadas, outros eventos desta dimensão, como requisito de contratação de todas as empresas que gravitam neste evento, que estejam alinhadas nisto, aí sim a medida está automaticamente tomada. Depois a organização tem que pensar nisto de uma forma mais macro, que há áreas que são as empresas. Mas em tudo há sempre empresas que interferem. Mas quando falamos das jornadas, estamos a falar do famoso POC, estamos a falar de sonhos, estamos a falar dos transportes. Portanto, isto são tudo empresas que estão a prestar apoio, a prestar serviço, o que quer que seja. E, portanto, se isso for um requisito, se essas empresas tiverem que estar alinhadas ou pela norma, ou o que seja, mas haver efetivamente algo que obriga a quem faz parte destas organizações que esteja alinhado, e as coisas fazem toda a diferença. No fundo, isto, independentemente do evento, independentemente da dimensão do evento, as pessoas vão no evento, de alguma forma se identificam com aquele evento, e se identificam com aquele evento, as boas práticas na organização desse mesmo evento acabam por fazer escola nas próprias pessoas. Vão replicar. Ajuda a mudar também hábitos de comportamentos, e, portanto, acaba de ter esse impacto e aí faz a diferença. Então, isto é tão simples quanto a história do copo plástico. Uma pessoa utiliza um copo de plástico, 2, 3 copos de plástico no festival, um dia. Há quem use mais, mas pronto. Mas efetivamente será a média. E se as pessoas, com esta medida, conseguirem perceber que efetivamente o plástico tem um problema qualquer, portanto, há que arranjar alternativa, as pessoas vão perceber que isso é fácil adotarem no seu cotidiano. E quantos copos de plástico é que as pessoas consomem durante o ano? Portanto, se calhar aí está a missão. A missão do festival não é o resultado de umas toneladas, até podemos falar disso, toneladas de plástico, ou não há de ser toneladas, mas há de ser alguns quilos, com aquilo que pode ser uma experiência e uma aprendizagem, vou chamar-lhe aprendizagem, mas se calhar não querem ir pela aprendizagem, mas se calhar nós próprios percebermos que é fácil fazer alguma coisa que não nos vai custar nada. E, portanto, é essa a nossa, eu pelo menos considero que conduz isto sempre no grande pensamento, como é que vamos fazer as coisas, como é que vamos fazer, como é que vamos dar algo que seja uma experiência, que as pessoas possam levar e dizer, isto é fácil de replicar no dia a dia, porque não? E é que está a grande diferença. Muito bem. E, portanto, vou vendo aqui que eu penso que temos aqui algumas questões. Uma coisa que me parece muito relevante, que é o festival passa essa mensagem através da sua organização. Mas depois temos aqui pessoas que são chave nisso. Ou seja, se nós pensarmos não foi um festival, mas concerto que tivemos em Coimbra, Chris Martin é uma pessoa que, ao falar, toca nas pessoas, passa uma mensagem, é um opinion maker. E ele passou parte do concerto a falar em questões de concerto tem uma carga de mensagem muito grande. Portanto, se juntarmos ao trabalho de quem produz, juntarmos uma mensagem que vai diretamente para os jovens, vai de forma muito, muito forte, acho que se consegue tal passagem de testemunho que é o que se pretende. E acaba também porque era uma própria imagem associada ao próprio evento, que está muito associado à tour dos Coldplay, esta imagem de sustentabilidade nos concertos que eles vão realizando. Esta questão é muito importante. Esta questão, de alguma forma, o evento também contribui para poder até modificar hábitos e comportamentos
porque quando nós falamos de sustentabilidade, nós temos focado na questão da sustentabilidade ambiental, mas a sustentabilidade também não é só ambiental. Portanto, esta questão também nos transporta aqui um bocadinho para o evento como fator de contribuição, de impacto na própria sustentabilidade social e também económica. Sendo nós um país mais de serviços, nomeadamente a questão do turismo, tem um impacto na nossa economia, e também por isso a Católica ter sentido a necessidade de desenvolver esta pós-graduação, porque os eventos têm aqui um impacto muito grande na própria atividade turística, fazem parte da atividade turística. Eu também gostaria de ouvir um pouco, quer nós, quer quem está do lado de lá, também a vossa opinião relativamente a este impacto dos eventos nesta sustentabilidade económica também do nosso país. E temos aqui, quer no caso da Casa da Música, quer no caso do Super Boca Arena ou das Vilas, são áreas ou são instituições, organizações, eventos, que também atraem muitos estrangeiros, que atraem muita gente, e portanto, para além do próprio português, que vai consumir, vai gastar, e depois todo o tecido empresarial que está à volta e que de alguma forma acaba por ser dinamizado com estes eventos. E portanto, no fundo, o que seria se calhar ou seja, até que ponto é que os eventos, se nós um país que depende muito cada vez mais do turismo, até que ponto é que os eventos têm são impactantes no crescimento da nossa economia? Eu acho que são brutalmente importantes e cada vez mais eventos e mais uma vez digo, todo o tipo de eventos. Nós estamos a pensar claro, mas há imensos festivais, estes eventos corporativos, empresas internacionais que vêm para Portugal, vão para o horário que nós não fazemos ideia, às 8 e às 10 mil pessoas, fazer apresentações, fazer etc. Isso tem uma importância económica brutal. Portanto, eu acho que é claramente uma área onde estas pós-graduações fazem muito sentido, porque nós temos a matéria-prima, temos um clima fabuloso, somos bons a fazer, mas depois falta organização, falta matéria-prima, falta pessoas formadas nesta área, não apenas o autodidata, o jeitoso, mas é preciso ciência à volta disto. Não é uma brincadeira, é preciso ciência. E, portanto, eu acho que esta formação é essencial para dar aos donos das empresas, aos organizadores, ou às empresas, Casa da Música, como outras, têm de ter pessoas que também aportem conhecimento, que aportem qualidade para que tudo possa funcionar bem. E se juntarmos a isso, pois, alguma componente, eu diria, social, e quando penso em social, penso que nós somos um país de comer e beber, e quando temos um festival, acho que hoje em dia já existe uma determinada cuidado em ter presente um conjunto de movimentos e de economia local com quem nós nos identificamos. Ou seja, eu acho que num festival local, eu não sei se é o caso da região ou não, mas tenho a certeza que será, é muito mais interessante ajudar e ter presente a Casa Guedes, ou a Dona Lourdinhas da Badalhoca, ou outras entidades que são tipicamente daqui do Porto, do que ter o McDonald's e ter o Ano. E, portanto, os eventos podem também ter esse impacto social de ajudar as pessoas locais e ajudar a promover são algumas coisas características da nossa, se calhar no Porto falo destes, se calhar em Aveiro será outra coisa, em Lisboa será outra, em Algarve será outra, mas os eventos ajudarem a serem uma promoção também destas pequenas comunidades locais. E eu acho sinceramente essa parte económica e social dos outros tais festivais são importantíssimos para e é curioso que nós, nesta altura, tradicionalmente as pessoas estão mais distendidas, mais livres, férias, mais disponíveis para este tipo de eventos, a quantidade de eventos das várias empresas que existe nas várias localidades para esse festival. E, portanto, isso acaba por arrastar a própria tecido empresarial local, a própria economia local, por dinamizar a economia local e, portanto, acaba por ter uma troca importantíssima. Vocês sentem muito isso? Nós temos a certeza, muitas vezes sentimos não reconhecidos, e eu falo não na vertente exclusivamente dos festivais de música, porque eles têm um papel, eu acho que é mais do que assumido, quer pelos estrangeiros que trazem,
quer pela oferta que dão aos agentes turísticos que já estão na cidade. Não é? Porque eu acho que é muito mais gratificante, é muito mais fidelizante termos uma cidade que tem espetáculos, que tem coisas a acontecer, que tem animação. Certo que os turistas que já cá estão vão gostar muito mais da cidade e vão voltar. Portanto, também tem esses dois papéis. Agora, a nível de eventos, e aí fujo um bocadinho da parte da música, mas há os eventos corporativos que são fulcrais para o turismo. Não só pela economia direta que criam, não é? Por estes 4, 5 mil congressistas que vêm a cada congresso, mas o que isso nos traz no futuro. Cada congressista que vai pela primeira vez a Portugal vem sozinho. Vai regressar, se gostar, vai regressar. E é isso que faz o nosso turismo. Nós temos aí um dos maiores canais de promoção do nosso país. Porque eles vêm, têm expensas na altura, nesses congressos das empresas que os convidam ou que trabalham, e hoje em dia notamos que o Porto de Lisboa são muito escolhidos. Porquê? Porque eles gostam das grandes cidades, gostam de conhecer as cidades. E depois de chegarem a uma cidade, um holandês ou um alemão, quer que seja, que nunca tenha vindo a Portugal, e vem ao Porto, vai a Lisboa, tem certeza que vai ter. Portanto, isso tem sido também tem criado alguma dinâmica à volta do turismo. Além disto, sem dúvida, que do que cria só pela presença deles cá em congressos, sem dúvida, que estamos a falar de não sei quantas câmaras, estamos a falar de uma mobilização gigantesca da cidade. Aliás, o Porto tem essa dificuldade, nós não conseguimos receber determinados congressos por serem excessivamente grandes. Porque as câmaras já estão, os hotéis já estão cheios, e, portanto, muitas vezes temos essa dificuldade, o que é ótimo por um lado, e é uma pena porque se perdem eventos às vezes de grande envergadura para outros países. Mas pronto, é sinal que o Porto está. O Portugal, muita coisa se perde também. Portanto, eu acho que isso é fulcral para o turismo, e acho que o crescimento do turismo também se deve ao crescimento de eventos, quer musicais, quer eventos de outros tipos. De várias naturalmente. Eu não sei se, da parte de quem está a ouvir, se há alguma questão que queiram entrar no debate, alguma questão que queiram intervir, alguma dúvida, alguma sugestão, alguma opinião. O objetivo disto, como eu disse, é ser o mais interativo possível, portanto não é propriamente uma aula, é mais uma conversa e portanto, estamos, naturalmente, penso que estaria, salvo erro, previsto terminar às 7h30, ainda temos aqui uns 15 minutinhos. Não sei se há algum dos que nos estão a ouvir se quer intervir, e sinta-se à vontade para fazer sinal, que nós, na medida do possível, vamos estando aqui mais ou menos atento e vou vendo e vou interligar. Há pouco mandaram-me aqui um SMS sobre a questão desta sustentabilidade, até que ponto é que os eventos também têm aqui esta componente social e até contribuir para alguma, digamos assim, alguma tolerância para com a diferença em termos sociais, em termos de população, até que ponto, ou seja, eu acho que isto tem um pouco a ver com aquilo que falámos no início, até que ponto é que os eventos contribuem para mudar mentalidades. E nós sendo um país que esta questão do turismo, sempre tivemos turismo, mas nos últimos anos explodiu, portanto é um fenómeno relativamente recente do turismo com a dimensão e com o impacto que temos no nosso país. Até que ponto, e sendo nós, até do ponto de vista geográfico, num cantinho à beira-mar plantar na Europa, até que ponto é que os eventos também contribuem para mudar mentalidades da própria nossa população. Eu tenho a ideia que há pequenas vilas que o facto de passarem a acolher um grande evento nacional que transformou muito a própria mentalidade das pessoas, da própria vila. Temos bastantes casos. Para além da própria economia, para além do contributo da própria economia, também a questão da mentalidade. Isto acaba também de ser uma forma de sustentabilidade social, naturalmente. Não sei se em relação a isso tem alguma questão a acrescentar, mas eu acho que esta componente também deste impacto e deste contributo que o evento pode ter para algum
desenvolvimento social também me parece muito relevante. A questão dos espetáculos é clara quanto a isso, porque socialmente ir a um espetáculo é esquecer tudo, deixamos cá para fora. Certo. E, portanto, isso também tem um papel muito importante, não? Muito importante de cuidar da população, de alguma forma, de cuidar da nossa sanidade mental. E são fatores que são importantíssimos e que nós nunca devemos esquecer isso. Não é? A cultura no fundo, isto que nos faz esquecer os problemas que temos no dia a dia. E muitas vezes estamos no stress do nosso trabalho, independentemente se são problemas mais graves ou menos graves, mas chegamos a uma sala de espetáculos, como um festival, entramos por aquela porta e esquecemos. Se calhar voltamos a lembrar 2 horas depois. Isso é ótimo, também termos esses momentos que esquecemos as diferenças quanto a essa questão que estavas a falar, e bem. Eu não sinto, sinceramente, eu sinto que o mundo, quando as pessoas... Aliás, os artistas são os grandes opinion makers neste sentido, são defensores destas das desigualdades, que são coisas que não podem existir. Portanto, as pessoas também, quando encarnam, quando vão e porque gostam e porque estão a viver aquela experiência que o evento ou o artista nos está a dar, nós engolimos no espírito e isso lá está, era o que eu dizia há bocadinho, quanto ao ambiental dos festivais. Isto também serve para nós percebermos que estamos naquele meio, naquilo, ouvir música, teatro, ou o que quer que seja, e se é possível estarmos libertos, porque não fazemos esse esforço? Está fora. Claro que muitas vezes não é possível, mas uma grande parte dos nossos dias eu acredito que nos ajuda a ultrapassar. Sim, nós podemos assistir a um evento com um determinado artista, performer, músico, que nós nos identifiquemos, nós não consumimos só a música, também consumimos um pouco a mensagem que ele transporta. Portanto, acaba por ter esse impacto. Penso que na Casa da Música também sentem muito isso e também haverá esse impacto, se calhar num registro um bocadinho diferente, mas igualmente impactante e importante. Eu diria que há esse impacto que há outros que às vezes nós nos esquecemos, porque nós, quando falamos de festivais e música, estamos numa parte dos eventos, uma parte comercial, que é uma empresa, com o objetivo também de ganhar dinheiro, que é a razão de ser das empresas, não é aquilo, eu estou aqui na Universidade Católica, assumir sem problema nenhum, mas existe uma outra parte dos eventos e outra parte das artes performativas que é muito importante no desenvolvimento pessoal, ou seja, quer os municípios, eu falo pela Casa da Música, têm um conjunto nacionais e dos municipais, é feito um investimento muito grande no desenvolvimento de pessoas e de espetáculos que não são de facto rentáveis, mas que desenvolvem desde crianças, a adultos, a pessoas séniores, têm a oportunidade de fazer algo, onde o Estado tem um papel muito importante ao financiar isto, ao financiamento público de grande utilidade, este que foi utilidade, como é evidente, mas é talvez das partes mais importantes. Eu não tinha noção, quando eu fui colaborar com uma instituição, que é o EPSS, que tem a ver com a Associação de Bibliotecas do Porto, que eu não tinha noção do que é que eles faziam. E aos poucos fui inteirando do desenvolvimento que aquelas pessoas faziam, aquelas crianças, do desenvolvimento que elas tinham através do teatro, através do cinema, através da comunicação, das artes plásticas, e depois dei por mim a atenção o quão importante de facto era o dinheiro investir. Amanhã, aquelas crianças vão ter uma capacidade de comunicação no seu trabalho como professor, como médico, como advogado, muito superior a uma criança que hoje em dia só passa o dia com telemóvel ou algo do género. Portanto, esse apoio que é dado, eu também considero evento e tem uma componente muito grande, porque elas acabam sempre com o objetivo de fazer uma performance qualquer. Muitas vezes esta é a parte mais esquecida, porque é a parte menos... Pronto, mas por exemplo, eu não considero que isso seja... Aliás, nós nos festivais temos de uma forma diferente, mas nós quando temos 5, o Euras Vivas tem 5 palcos. Eu tenho um artista internacional, como eles todos querem, eu vou ter os outros 4 palcos. Porquê? Responsável. Porque queremos mostrar a música portuguesa, queremos mostrar como é artista, da melhor dimensão, e com certeza que isto também não é só o romântico, existe. Mas também nós temos que dar remissão às pessoas, temos que dar conteúdo, sem dúvida. Nós podemos ir buscar outras coisas mais baratas, mas não.
Portanto, também é essa responsabilidade. É para nós também nos agrada, daqui a uns anos, estes que nós lançamos, e já tivemos muitos casos desses artistas que, sobretudo portugueses, começaram em palcos secundários e que hoje em dia estão nos principais. Não? Isso também, de alguma forma, nós ajudamos de alguma forma a que aqueles talentos pudessem ser. E, portanto, também temos essa obrigação, temos esse sentido. E também o fazemos muito, com certeza, apesar de ser uma coisa privada, mas temos outra. Também temos responsabilidade. Temos essa responsabilidade. Muito bem. Relativamente aos nossos colegas, chamamos assim, que estão do outro lado, não sei se alguém se quer colocar aqui uma questão. Eu tenho a Eva Falcão que nos coloca, estou a tentar ver, que nos coloca a questão sobre a inclusão de pessoas de mobilidade reduzida. Penso que essa questão acaba por ser muito legal. Qualquer organização de evento legalmente acaba por ter essa componente. Seria impensável não ter essa preocupação, porque legalmente vocês estão obrigados. Imagino que também nós todos, qualquer evento, também essa questão, ainda que seja um evento transitório, temporalmente, mas tem que ter essa preocupação. Temos, agora, são sempre temas difíceis, muito difíceis de gerir. Difíceis porque, enquanto que num espaço como a Casa da Música, ou como se para o Academia, nós podemos prepará-lo infraestruturalmente para que as pessoas tenham todas acesso a todas as facilidades. Num festival não é possível. Portanto, nós tentamos sempre ser o mais próximo dessas questões. Mas muitas vezes não conseguimos chegar, porque nós num festival não conseguimos criar uma zona de mobilidade na frente do palco. É impossível, é seguro, mas pronto, nós nas salas já temos isso mais limado. Agora, efetivamente, é uma preocupação, é uma questão legal, mas independentemente de ser legal ou não, aliás, eu não sei desde quando é que é legal, mas nós sempre tivemos essa preocupação e há alguns que trabalhamos nisto, porque efetivamente é uma questão que é o que é e que tem que ser. Portanto, é um tempo. Muito bem. Luís, acaba de colocar a questão da ETE, claro, não vale a pena discorrer sobre o assunto, porque é essa exposição. Eu espero que não tenhamos muitos arquitetos, porque nem sempre é infraestrutural feito com determinada objetiva. Os arquitetos não vão lá tocar, não vão andar, não vão abrir portas, fechar portas, que esta muitas vezes é preciso funcionar nas suas gamas de obras. E, portanto, às vezes torna-se quase impossível da forma como nos deixam e como nos deixam as infraestruturas adaptar. E eu acho que existe um caminho muito grande para fazer no apoio às pessoas com mobilidade. Aqui o Rui ia colocar uma questão que troca nisto, por isso que eu vou fazer aqui uma ultrapassagem à Ana Barreto, que está também a colocar uma questão que já a Ana já vou dar a palavra, já vou colocar a sua questão. Desculpa, estou aqui uma ultrapassagem pela direita, que nos costuma dizer, porque o Rui está aqui a colocar uma questão que tronca nisto, que é até que ponto é que, por exemplo, usam divulgação de eventos em praia para os individuais. Sei que em termos de online já vi algumas situações em termos de áudio que no fundo tem que matar alguma condição de invisibilidade, mas de qualquer maneira em Braga existe, mas ainda há um caminho para fazer, seja na casa do ministro dos Negócios, porque senão um trabalho muito bem feito e por dia é mais um trabalho que eu acho que só vem por imposição. Certo. A parte... Eu tenho uma opinião muito, e sem dúvida que a parte legal é muito importante, mas eu acho que o próprio nível da nossa vontade de fazer vai mudar, e está a mudar muito. E eu, ainda estas semanas, estávamos a discutir lá na empresa o que é que podíamos fazer este ano, diferente, e eu lembro-me de uma coisa: nós há uns anos atrás, nós queríamos fazer para as mobilidades uma área muito bonitinha, muito arranjadinha, muito... Hoje em dia as pessoas não querem nada disso. As pessoas não querem nada disso. As pessoas querem se integrar. As pessoas querem passar, não querem ser igual. E isso é que faz sentido. Exatamente. Portanto, é esta mudança que eu acho que está a entrar e é isso que nós temos que nos aperceber, porque senão já vamos estar. Nós não temos que criar gaiolas, zonas, não temos que criar isso. Não existe.
Isso não faz sentido. Isso para mim nunca fez sentido, eu nunca gostei, mas na altura era o que se fazia. Mas eu testava essa ideia, quando as pessoas reclamavam, mas eu quero estar, eu achava isso terrível, mas pronto, era o que era. Hoje em dia, eu acho que isto já estamos a chegar lá. Nós temos é que tornar os espaços, e os festivais é muito difícil, mas também trabalhamos para isso, em que as pessoas possam comprar o seu bilhete, ninguém quer nada agora, e desfrutar do festival como as outras desfrutam. Muito bem, temos duas questões, temos alguns minutitos, também me parece que, sem querer trabalhar a vida das pessoas que estão aqui na Católica, não quero catê-las muito mais, mas parece que teremos aqui alguma flexibilidade, alguns minutinhos. A Ana Barreto coloca a questão, até que ponto é que, qual será o papel dos gestores de recursos humanos na organização de eventos, ou empresas, instituições que organizam eventos. Eu não sei se têm um pouco essa experiência, portanto, acho que a gestão de recursos humanos, a gestão de pessoas é fundamental, naturalmente, mas até que ponto é que isso, se calhar, é crítico na organização de eventos, na vossa opinião? Penso que será esse o alcance da pergunta da Ana. Só que se não for, esteja à vontade para me corrigir. Não sei, Luís. Eu, para mim, é relativamente simples. Eu tenho uma opinião em relação à gestão de pessoas que é transversal ao funcionário. Ou seja, na minha opinião, em qualquer organização, seja ela de eventos ou de construção de prédios, a gestão de pessoas é essencial. Para comprar máquinas, mandar vir artistas ou fazer algo do género, só preciso ou de dinheiro ou de crédito. Para fazer bem, é preciso de pessoas. Claro. E, portanto, para mim, o que faz a diferença são as pessoas. Não tenho qualquer dúvida. Mas, infelizmente, normalmente são diferentes povos. E, sobretudo, o responsável de pessoas, o responsável o gestor de recursos humanos, como era antigamente falado, é normalmente a pessoa que gasta dinheiro na empresa. Está associada. Ou seja, é a pessoa que pede formação, é a pessoa que muitas vezes acompanha a gestão da qualidade, é a pessoa que pede condições de trabalho, é a pessoa que desenvolve as carreiras e, portanto, normalmente a entidade patronal, não todas, certamente, olham para o comercial, que é fantástico, traz esse dinheiro, o diretor de produção produz, e depois temos os gestores de recursos humanos, que nos dá cabo da cabeça sempre a coisas. E, portanto, esta mentalidade também tem que mudar e é essencial na gestão de recursos de eventos. Acho essencial. Estamos a falar mesmo de muitas pessoas e eu olho sempre para a gestão de eventos. Espero não chocar a forma que eu vou dizer, mas é para vocês perceberem. A gestão de eventos é um bocadinho. As pessoas que trabalham na gestão de eventos são um bocadinho como os ginecologistas. As pessoas trabalham, os outros se divertem. E eu quero dizer com isto porquê? Porque, de facto, as pessoas, quando vão trabalhar para um evento, acham que são divertidos. Não é verdade. A responsabilidade que quem está num evento é enorme. Há imensa coisa que pode estar em causa se as pessoas que trabalham falharem. E, portanto, de facto, é giro. Sim, vão trabalhar para eventos, é divertido, é animado, é não sei. Não é assim. De facto, é uma responsabilidade enorme. Portanto, as pessoas precisam de formação, precisam de saber o que estão a fazer, precisam de ser qualificadas. Portanto, não acho que haja nada mais importante, de facto, que a gestão de recursos humanos neste momento. Introduzindo aqui uma questão. Não sem palavras. Essa tua comparação de na Católica tem o seu quê. Mas, pegando aqui num estudo que eu vi há pouco tempo, que me parece muito relevante, um euro gasto na organização de um evento traduz-se num retorno de 9 euros. Ou seja, há aqui uma relação médios, é assim, não será assim naturalmente, mas imagino que tenha a ver não só com o retorno imediato, mas o retorno imediato, que é uma questão que falamos há pouco, alguém vem aqui a um evento, se calhar depois vem com a sua família a passar férias no próximo verão, portanto há este retorno de 1 para 9, provavelmente ficar na Casa da Música que não acontece, há eventos da Casa da Música que dão prejuízo, há eventos da Casa da Música que dão prejuízo, lá está, é tal componente também de alguma responsabilidade social e de algum impacto social e artístico na própria sociedade, mas pegando, portanto, sendo nós um país altamente dependente do turismo, percebendo todos nós, que isso é, claro, é óbvio, o impacto que os eventos têm no turismo, não se podem dissociar da atividade turística. Até que ponto é que faz sentido, por exemplo, apostarmos na formação, na organização de eventos? Pegando um bocado aqui nesta questão desta nova pós-graduação que está a ser lançada pela Católica, até que ponto é que nós tivemos, e bem, uma grande componente de
criatividade, de autodidatas, de pessoas que com o seu espírito de gosto, porque a maior parte das vezes entram nisto, de gosto, naturalmente, e com um sucesso fantástico. Temos hoje eventos que são referências a nível internacional. Mas até que ponto é que, dado o impacto que o mercado de eventos tem na economia local, nomeadamente num país como o nosso, que tem muito turismo, até que ponto é que é crucial, é crítico aumentarmos a formação para ganhar alguma consistência técnica, se quiserem, nestas áreas. Eu não sei que isto, talvez, ponto das coisas assim, vocês sentem muito essa lacuna de formação, por exemplo, nas vossas organizações? Não, isso é possível. Isto, efetivamente, há uma ideia generalizada que os eventos e mais os musicais é uma coisa assim romântica, que as pessoas se juntam para fazer concertos, mas não é. As empresas, e pelo menos as empresas de maior envergadura, e são grandes, são empresas que têm estruturas grandes, estruturas gigantes e bem formatadas, com gabinetes jurídicos, com a empresa a sério. Isto não é Não é um grupo de amigos. Não, isto já passou essa parte. Agora, efetivamente, o que é que nós sentimos? Eu, no meu conjunto, tenho à volta de 18 pessoas a trabalhar diretamente connosco. Nas áreas mais especializadas, financeira, são pessoas já especializadas. Todas as outras são especializadas por nós, ou connosco, ou tinham algum background, sem dúvida, de experiência do caso. Não há propriamente não há engenheiros, há arquitetos, há isto e aquilo. Portanto, isto é uma área nova, é vital é vital que as pessoas que atualmente trabalham não sintam que, por trabalharem já nesta área, que estão habilitadas, efetivamente, mas falta-lhes mais algo. Nós temos que aprender, temos que perceber que temos que evoluir. O que era há uns anos já não é agora. E as coisas estão cada vez mais depressa a passar, cada vez mais rápido, e por isso é que esta troca de conhecimento, esta aprendizagem é fulcral para as empresas que no futuro não estão. E, efetivamente, há muitas empresas que são românticas, que se juntam, que fazem os concertos. Porque as empresas duram, mas duram há algum tempo, não subsistem, não têm a tal sustentabilidade económica, depois fazem isto depois têm conhecimento até um certo nível, até um certo ponto. Portanto, tudo isto é importante. É importante que os donos, os diretores, as direções das empresas se qualificarem, mas também poderem ter. Qual é a melhor forma de se qualificarem? Porque eu também encontro isso. Encontro isso, que eu já tenho 20, não sei quanto anos disto, já não vou perder nada, mas há muita coisa para aprender. Portanto, a melhor forma é eu ter a trabalhar comigo gente que tenha esse conhecimento. Portanto, nós chegamos a uma altura, já não vamos mudar, infelizmente já não temos tempo, se calhar, para isso. Temos máquinas formatadas e há aquele pensamento que sempre fizemos assim, porque é que não... Muita gente pensa assim. Eu, por acaso, não penso e gosto de pensar o que é que isto vai ser e desbravar um bocadinho para a frente. Mas, efetivamente, isso a gente só consegue com pessoas qualificadas, pessoas novas, que tenham, de alguma forma, estudado e trocado experiências com o atual mercado, com as atual pessoas que estão com a atual força de trabalho e com dinâmicas novas, porque isto está a evoluir, efetivamente, todos os dias e nós, para chegarmos mais longe e para acompanharmos o crescimento europeu, o crescimento mundial, isto já não é, nós já não concorremos entre nós. Pois, exatamente. Já não concorremos. Estava a falar, estava a pensar nisso, cada vez mais nós concorremos com eventos em Espanha, em França, eventos noutros países. O Real Madrid, desde há uns anos para cá, nós concorremos a ter os artistas com 12 festivais europeus. Nenhum é. Já deve haver um em Portugal na mesma data, mas é o target que não tem. Mas, efetivamente, nós recebemos as propostas dos artistas e vai para 12 endereços de e-mail e depois é quem
é quem nos interessa mais. Portanto, a nossa concorrência já é europeia, as pessoas se transferem e, portanto, ou nós estamos, ou somos melhores, e sempre fomos. Nós já estaremos nos eventos, sempre fomos os melhores recebemos, os melhores produzimos, a nível musical e a nível também dos outros eventos mais corporativos, também tenho a certeza disso. Aliás, nós agora com o Super Ocarente temos visto alguma experiência e é incrível. Nós temos empresas de topo europeu e, portanto, nós temos é que manter isto. Claro que os outros países olham para nós e querem rivalizar, portanto, e estão-se a formar, portanto, nós temos que estar na vanguarda. Muito bem. Luís, alguma questão que acrescentar a isto? Só muito rápido, agora aqui no 30 segundos, para dizer que existe uma componente de risco deste negócio que as pessoas às vezes acham que não existe, não é? Os eventos aparentemente correm todos bem, todos cheios, mas um evento que corra mal é de uma tal forma impactante numa empresa. São eventos que podem deixar marcas incuráveis. Se a empresa não tiver preparado sustentavelmente. Exatamente. Portanto, às vezes a pessoa, mais uma vez, meia dúzia de amigos juntam-se para fazer uma gestão de uma empresa. Já é um bocadinho mais. Já passamos essa fase, cada vez mais digital. Muito bem. Para terminar, não sei se alguém quer. Temos aqui só uma questão da Cláudia Domingos, só um erro. Hoje em dia não me parece difícil. Desculpa, Cláudia, que nós temos aqui o computador à frente e como o seu texto é um bocadinho mais longo. Se a situação do digital atualmente também ajuda. Qual é a nossa opinião? Muito rapidamente, que já ultrapassamos o tempo. Ou seja, daquilo que eu percebi da questão que a Cláudia coloca é, para quem não é dos grandes centros urbanos, nomeadamente Lisboa e Porto, até que ponto é que a interligação com os eventos, do ponto de vista digital, vem combatar essa distância geográfica? Eu diria que, não sei, enquanto na ótica do utilizador, pelo menos eu sei que isso cada vez mais é possível. É possível, mas isso não é a mesma coisa. Isso aconteceu com esta força na primeira da pandemia, mas cá foi a experiência de conviver e de partilhar isto não há nada. Claro. Concertos de música sempre houve em todos os canais, sempre tivemos canais de televisão e não é por isso que as pessoas deixam de ir ver os Coldplay e compram o DVD. Então é verdade comprar o DVD de comprar um disco. Sim. Podem ver várias vezes, mas a experiência não é mesmo. Exatamente. E é também o que acontece na casa da língua. Muito bem, meus caros e minhas caras, eu quero naturalmente terminar, como comecei, a agradecer os meus amigos que aqui hoje se disponibilizaram para esta conversa connosco, na Católica Porto Business School. Mais uma vez agradecer a vossa presença, as vossas questões, as vossas interações. Eu penso que a questão deste webinar também eventualmente ficará disponível para quem quiser visualizar mais tarde, mas algum tipo de informação também relativamente à própria pós-graduação também está disponível. O objetivo é esta pós-graduação iniciar em outubro. Tem como parceiros algumas instituições, entre as quais a Casa da Música, aliás, há uma das disciplinas que será lecionada nas próprias instalações da Casa da Música, e também tem como parceiro a Pega Entertainment, que posso adiantar também, portanto, a pós-graduação iniciará em outubro, terminará esta primeira edição em junho, e esta primeira turma, para os seguintes, naturalmente, na parte final deste curso da pós-graduação, vão assistir à montagem, portanto, irão ao Festival de 10 Vilas para assistir ao backstage, para assim dizer, à montagem do próprio festival, ao abrigo desta parceria que temos com a Pega Entertainment, e também a vossa disponibilidade nesse sentido. Agradecer a todos, agradecer às pessoas da Católica que nos permitiram estar aqui até esta hora e que ajudaram, nomeadamente nesta componente técnica, que é fundamental para que nos consigam ver e ouvir nas condições mínimas possíveis. E agradecer a todos e alguma questão, disponha.